Hoje a gente vai falar sobre o Noise Protocol. A gente vai tentar fazer uma conversa aqui introdutória e relativamente teórica. A gente não vai falar muito sobre código, não vou mostrar código para vocês, porque a ideia aqui é vocês entenderem como ele pode ser encaixado dentro da infraestrutura e etc. E, bom, como ele pode ser uma alternativa ao MTLS também. Boa. Eu sou a Thalita, eu trabalho como Applied Cryptographer e eu também sou pesquisadora na USP. E aí eu queria um pouquinho desmistificar, porque essa palavra é meio estranha, né? Falar que uma pessoa é criptógrafa. Criptógrafos são pessoas que fazem os algoritmos de criptografia, normalmente os algoritmos que a gente usa, né, as participações no niche e em outras definições. E criptógrafos aplicados são as pessoas que usam esses mecanismos dentro dos environments, dentro dos ambientes, para tentar criar protocolos, criar algum tipo de rotina com essas ferramentas para que elas possam ser utilizadas e vocês não precisam ir lá e pegar o AES diretamente e fazer alguma coisa com ele e tal. Então, a gente tenta facilitar a vida de vocês. Ou não, né? Boa. Essa é a minha agenda otimista para 23 minutos. A gente vai tentar definir algumas coisinhas, falar um pouco sobre o Noise e definir algumas coisinhas dele, falar um pouquinho sobre as garantias de segurança, mostrar alguns cenários do Noise em... Mostrar alguns cenários do Noise em produção e falar um pouquinho sobre qual que é as vantagens e desvantagens do uso dele frente ao MTLS. Boa. Aqui eu sempre gosto de definir o cenário que a gente está falando, né? Então, a gente está falando sobre o cenário de aplicação. Então, eu tenho uma aplicação que quer se comunicar com outra aplicação e eu não me importo como que essas duas aplicações elas vão se comunicar. Eu não estou preocupada com isso. Não me importa se é uma rede dentro da sua rede, se são duas redes, se você está falando com o seu third party, se você está falando dentro de vários clusters, etc. A gente está abstraindo tudo isso, porque a gente vai olhar somente da aplicação para aplicação, porque o Noise prevê segurança entre esses dois pontos. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é um protocolo. O protocolo, por si, ele é um conjunto de regras e de estratégias que viabilizam você enviar, né, uma comunicação entre duas partes, entre duas aplicações. E aí, o Noise Protocol em si, você nunca vai achar um repositório do Noise Protocol exatamente. Ele foi feito um framework dele, então o que você vai achar do Noise Protocol é basicamente uma grande documentação onde ele prevê todas as coisas que você tem que usar, a forma com que você precisa usar, os algoritmos e primitivas que você pode usar. E aí, através dessa documentação, você, de fato, faz uma implementação do protocolo por si. A carinha do Noise Protocol é isso aqui. Ele tem 3 grandes fases. Então, as duas partes querendo se conectar, elas vão fazer um setup primeiro, onde elas vão definir internamente qual método do Noise a gente vai utilizar e etc. E aí a gente tem uma fase de handshake ali, que já é bem conhecida, usando Diffie-Hellman e etc., nada muito novo. E a fase de envios de mensagens, onde essa mensagem está criptografada. Então, é uma coisinha normal, nada muito diferente até aqui. Aí, para cá. Boa. Isso. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre as primitivas criptográficas que o Noise usa. Ele faz criptografia simétrica. A gente não vai ficar definindo aqui o que são essas coisinhas, porque não é o foco dessa palestra. Mas tem algumas palestras na internet já falando um pouquinho sobre isso, então, caso você não saiba, tem material e é super de boas. Então, a gente vai usar, para criptografar os dados em si, 2 algoritmos, que são o AES e o Shasha-Poly.
Você escolhe um dos dois ali a hora que você está fazendo o setup do protocolo. Ele usa também algoritmos de hash. E você pode escolher entre o SHA-256 e o Blake2. E aí, ele usa o Diffie-Hellman de curvas elípticas com a curva 25519. Mas existem outras curvas também que você pode usar, e que essa daqui, normalmente, é a que a gente vê mais utilização. E aí, essas primitivas criptográficas, você precisa utilizá-las. Você não tem como escolher uma terceira opção, por exemplo, no simétrico, etc. Então, uma coisa muito boa do Noise Protocol é que ele basicamente não te dá a alternativa de você escolher algo fora desse padrão, fazendo assim com que você consiga as garantias de segurança que o framework fala para você que utilizando o Noise você vai ter. Aí, agora a gente vai começar a explorar um pouquinho a fase do handshake. O Noise, assim como muita coisa em criptografia, a gente adora modos em criptografia. Todo algoritmo tem 32 modos que você pode escolher e cada um deles vai garantir alguma coisa e tal. Não sei de onde vem isso. E no Noise Protocol não é diferente. A gente tem diferentes carinhas para esse handshake acontecer, onde a gente vai trocar diferentes chaves e segredos de Diffie-Hellman que vai garantir algumas coisas para a gente. Então, essa fase de handshake ela é muito importante. E também, uma coisa muito interessante é que ela só tem 3 envios de mensagem. Então, o TLS ele só foi fazer isso com 3 envios de pacote no TLS 1.3. E até então, o Noise era muito mais rápido nisso, porque ele só tinha essas 3 envios de mensagem. A gente vai falar um pouquinho sobre essas letrinhas também e o que elas significam. Eu sei que vai virar uma sopinha de letrinhas aqui, mas como essa é a primeira vez que eu estou falando sobre Noise e etc., eu não sei exatamente quanto contexto as pessoas têm, então eu resolvi colocar um pouquinho de sopa de letrinhas. Mas, basicamente, durante a fase de handshake, a gente vai ter 2 chaves, que são as chaves estáticas e efêmeras. A diferença entre elas é que a efêmera só vai funcionar naquele handshake. A estática ela pode ser de longa durabilidade ou também só no handshake. Aí a gente vai ter, a gente, enquanto uma das partes, vai conhecer a chave pública, efêmera e estática da outra parte. Tem um hash que vai ir transitando ali conforme a gente vai falando sobre o handshake. Algumas chaves auxiliares e tem um nonce, que as 2 criptografias simétricas que a gente usa no Noise, elas são baseadas em nonce. Então, esse nonce ele pode ser simplesmente um acumulador, um contador, alguma coisa assim, desde que ele não se repita. Gente, é sério, eu apertei uma vez só. Boa. E aí, como eu falei para vocês, lá na hora do handshake, a gente tem várias carinhas diferentes. E aí, essas carinhas, a gente chama elas de pattern, porque elas vão garantir alguma coisa para você, da forma com que você manda as chaves e a forma como você manda os segredos também. Então, quando você ver um pattern com a letra N, significa que ele é um handshake que você não manda a sua chave de longa duração durante o handshake. O K, você fez alguma coisa em que a sua chave de longa duração é conhecida pela outra parte. Então, por exemplo, se você está em um ambiente controlado, interno, etc., pode ser a sua aplicação tendo conhecimento da outra chave porque ela tem acesso ao seu KMS ou qualquer outra estrutura que você usa para manter essas chaves. E aí, o X significa que essa chave está sendo transmitida, então funciona bastante em casos que você não tem como comunicar com a outra parte previamente, ela não tem acesso a nada, etc. Então, você consegue mandar essa chave durante o handshake. E essa daqui, independente do nível de segurança da primeira mensagem, do handshake, ela é enviada na primeira mensagem, que é o izinho. Isso vai fazer sentido porque a gente vai explicar
Isso aí. Os diferentes patterns que a gente tem. O primeiro lá é o pattern do Noise que garante Mutual Authentication. Porque você vai estar transferindo as chaves efêmeras, as chaves estáticas, etc. A gente vai explorar um pouquinho ele depois. O NN é o modo mais básico do Noise, vamos dizer assim, em que você só compartilha as chaves efêmeras de ambas as partes. E como Diffie-Hellman você só precisa de dois pares de chave, né, de ambas as formas, a gente já consegue um segredo aqui e já consegue uma chave criptográfica para fazer as operações, mas você não tem garantias nenhuma. Tipo, por exemplo, qualquer um pode me mandar uma chave pública dele falando que é Alice e eu vou só acreditar porque eu sou trouxa, sei lá. E não tem nenhum tipo de garantia que aquilo pertence a Alice, etc. Então, é para tipos de conexão que você saber que o usuário é aquele usuário não importa. Então, esse funcionaria. O NN, você teria menos chaves aí para gerenciar. E o IK, nesse caso, é o caso onde a nossa chave de longa duração ela é compartilhada previamente com a outra parte. E aí, depois, a gente só manda as chaves de curta duração e os segredinhos de Diffie-Hellman também. Então, ela vai ter, na fase de handshake apenas, ela vai ter 2 mensagens também, como o NN, ao invés de 3 mensagens igual o XX, porque você teve alguma forma de comunicar antes também. Funciona para aqueles sistemas, para aqueles ambientes onde a gente consegue acesso ao KMS, etc., previamente. Não funciona para quando você vai conectar com um third party que você nunca viu na vida e você não quer, sei lá, acessar a tela dele por VMware. Falo como piada, mas já vi acontecendo. Boa. Vamos falar sobre o XX Pattern. Ele é utilizado para quando você não conhece as partes, você não confia nas partes, você não tem informação nenhuma, e aí você quer algum tipo de garantia. A primeira coisa que vai fazer, a Alice vai mandar a chave efêmera dela para o Bob, vai falar, oi, bora fazer um handshake aí? E aí o Bob vai falar, beleza, e aí ele vai me mandar a chave efêmera dele, o cálculo de Diffie-Hellman com a chave efêmera dele e de Alice, a chave de longa duração dele S e o cálculo da chave efêmera dele de SS, de E e S também. Bom, sopa de letrinhas, o que a gente precisa saber aqui é que o Bob manda as 2 chaves públicas dele e 2 segredos de Diffie-Hellman para Alice com as combinações de chave que ele sabe até então. É importante dizer que lá, quando a gente falou sobre o I, que eu vou mandar a minha chave de longa duração e dane-se o que acontece na primeira mensagem, é porque a primeira mensagem ela não tem nenhuma garantia de segurança, só alguém batendo em você falando, oi, bora conversar? E aí, mandar uma chave efêmera que só serve para aquele handshake é suave, porque só serve para aquele handshake, ela não tem nada atrelado a ela. Agora, quando você já compartilha a sua chave de longa duração aqui, assim, é tipo você falando aí pro pessoal, olha, gente, minha chave. E aí, mas nos padrões que tem o I, é isso que a galera sabe que vai acontecer e eles garantem isso. No padrão XX, quando isso acontece aqui, no cálculo do Diffie-Hellman, e como a gente não vai entrar em detalhes de como cada algoritmo funciona, é legal falar como que o Diffie-Hellman funciona. Ele faz um cálculo e estabelece uma chave simétrica, onde ele usa a sua chave privada e a chave pública do outro usuário. Ele faz uma matemática muito bonita, inclusive, se alguém quiser ver um dia. É muito legal como o Diffie-Hellman consegue gerar em 2 partes a mesma chave. Então, para que ele consiga produzir esses segredos de Diffie-Hellman, eu estou dizendo para outra parte, olha, eu tenho a chave secreta dessa chave que eu estou te enviando, por isso eu consigo produzir esse segredo aqui, e aí eu te envio. E também, essa chave de longa duração,
ela pode ser assinada com alguma outra coisa que você manda criptografada no payload, etc. Aí já estou falando um pouquinho das outras implementações lá na Occam. O que a gente faz é a gente assina essa chave S com uma espécie de identidade e manda essa identidade criptografada no payload, que esse payload ele já pode ser criptografado. Então, fazendo a assinatura também dessa chave, eu consigo adicionar mais garantia de que eu sou essa entidade que estou te dizendo que sou. E aí, a Alice manda de volta a chave de longa duração dela, o cálculo da chave dela de longa duração com a efêmera de Bob. E ela também já pode mandar payloads criptografados aqui, porque quando ela recebeu os 2 segredos aqui, ela conseguiu gerar lá no Diffie-Hellman dela a mesma chave simétrica que o Bob magicamente tem aqui e consegue já descriptografar o payload que ela enviar. Então, se você ver no framework do Noise, você vai ver que eles detalham muito bem, é muito bonitinho, as garantias de segurança que a gente tem em cada uma dessas mensagens e tal. Então, por isso que ele é um protocolo muito versátil, porque a gente não precisa ter sempre as mesmas garantias de segurança. Se você tem um cenário em que você tem certeza de ambas as partes, ou ambas as partes têm acesso a algum gerenciador de chave que você confia, e etc., você nem sempre precisa trocar tanta mensagem, o que faz com que a gente ganhe bastante tempo nesse momento de conexão das partes. Boa, então, as garantias de segurança que o Noise com o protocolo XX tem é autenticação mútua, a criptografia fim-a-fim. Ele tem Strong Forward Secrecy. Eu não sei como traduzir Forward Secrecy. Ai, meu Deus, que idiota. Mas eu não sei. Mas, basicamente, Forward Secrecy é a garantia de que, se uma chave criptografada, você criptografa um dado, né? E aí, enfim, o dado já foi, já não tem mais valor. Mas se aquela chave for comprometida, eu garanto que ela não vai conseguir comprometer a segurança de nenhum dado anterior que foi gerado com ela ou alguma chave antes dela. Então, é a garantia de que isso não vai afetar o que vem antes. E algumas vezes a gente puxa isso também para o que não vai afetar para o que vai vir depois. Mas Forward Secrecy é uma das coisas que a gente luta muito dentro dos protocolos, dentro de todas as coisas quando a gente vai tentar aplicar segurança, tentar aplicar criptografia, para que não, para que aconteça, porque daí a gente foca tanto na garantia do dado agora, né, de que tipo, puta, tá criptografado, tá bonitinho, agora eu vou mandar, mas a gente esquece, né, que o futuro vem aí. E aí, se aquela chave que daí normalmente você esquece da existência dela e etc. Se ela for comprometida, seus dados podem ser comprometidos também. Legal. Nossa, vai dar ali, ó. Vai dar tudo certo. Noise em produção. O WhatsApp ele usa o Noise de client-server. Ele usa o Noise Pipes, que é uma implementação do Noise Protocol. O WireGuard ele usa o Noise para estabelecer a VPN, para estabelecer o túnel. A Occam, que é o protocolo que eu trabalho hoje, a gente cria basicamente, a Occam ela vai conectar as suas aplicações, você coloca um sidecarzinho ali na tua rede e ela gerencia as chaves para você, faz a conexão para você, etc. Então, você pode conectar a sua aplicação, independente se está dentro do Kubernetes ou, enfim, direto com outra aplicação, e você não precisa se preocupar com onde que está passando isso, porque isso é uma abstração do Noise e uma abstração da própria toolkit da Occam também, enfim. O Slack Nebula também usa, eles tentam fazer basicamente uma rede virtual em cima da sua rede, fazendo com que todos os tráfegos dentro da sua rede sejam criptografados. E a Lightning Network é uma rede também, que a proposta dela é para ser mais leve, etc., para o ambiente de Web3, blockchain
e etc. E tem um pouquinho também de smart contracts ali, e eles usam Noise Protocol também, em todas essas coisinhas. A Ocam, o WireGuard, e eu acho que a Light Network, eles são todos open source, então dá para você brincar com eles. E eu acho que... Eu não tenho certeza... Eu sei da Ocam, né? Mas a Ocam e a Light Network, eu tenho quase certeza que a Light Network também dá para você brincar no seu computador. Você não precisa instanciar nada e tal. Então, tipo, você consegue criar já um túnel criptografado ali usando isso, usando essas duas ferramentas sem precisar instanciar uma máquina ou fazer nada assim. É legal, tipo, para você, se quiser testar, ter familiaridade antes de fazer qualquer coisa. Os códigos dos dois estão em Rust também, então se você é uma pessoa aí que está querendo aprender Rust, é legal ver. Bom, então a diferença entre o MTLS e o Noise aqui, a proposta do Noise, ele é um pouco mais caos, vamos destruir tudo, não temos unidade certificadora central, porque a gente não quer confiar numa só unidade, etc. Então, você pode distribuir ou centralizar, depende, enfim, da sua estratégia, por exemplo. Tal. Lá na Ocam é distribuída, qualquer aplicação pode ser uma unidade certificadora, e aí tem várias coisinhas para isso. O ponto positivo do MTLS é que, tipo, o TLS, né, extremamente bem conhecido, MTLS não é todo lugar que usa, mas já é fácil de encontrar coisas que é mais plug and play. O Noise, existem poucas bibliotecas, hoje em dia tem uma biblioteca em Go, tem algumas outras bibliotecas além daquelas ali que eu coloquei para vocês. Tem a questão do gerenciamento de certificados no TLS, no MTLS. Tem empresas que têm o recurso de criar toda essa estrutura, de cada aplicação ter o seu certificado e conseguir gerenciar esses certificados, etc. e tal, mas nem todo mundo tem esse luxo. Então, isso é muito interessante, porque o Noise, se você gerencia algum tipo de chave criptográfica no seu ambiente, é esse gerenciamento que ele vai utilizar. Já é essa estratégia de rotação e de revogação de chaves que vocês têm, que o Noise vai utilizar. Você não precisa implementar nada mais e etc. Ele é customizável, então ele pode ser mais leve ainda. Se você tem um ambiente que você não precisa de autenticação mútua em todas as conexões, você pode usar diferentes padrões, porque ele vai transitar menos mensagens durante o handshake, etc. 1 minuto, vai dar certo. O MTLS nem todos são quanto safe, porque... E a gente já precisa começar a falar sobre isso, tá, gente? Porque depende do tipo de certificado e como você gera esse certificado, nem toda estrutura vai aceitar. E o Noise, como você não tem escolha, ele é quanto safe, porque você tem que usar aquelas criptografias, aquelas primitivas criptográficas que a gente conversou no final, quer dizer, no começo. E então tem isso também, a gente já ganha uma resistência aí. E acho que só para desenhar, finalzinho, assim, porque eu gosto de ter uma imagem visual, o Noise e o MTLS, eles vão das suas formas, né? Você tem a aplicação, mas eles atuam um momento depois da sua aplicação. Não é claro que o MTLS tem algumas coisinhas que às vezes você vai para o nível de rede e tal, mas como você está trafegando, não importa muito. A gente está simplesmente discutindo aqui qual que é o passo depois da sua aplicação, para onde que ela vai, como que ela vai. Só para ter essa imagem finalzinho da onde que a gente está falando. Pode ser o Noise, ele pode ser sidecars dentro da sua aplicação e tal. Enfim, aí vai do seu ambiente. Não me expulsem. Esse é o último slide. É isso, gente. Muito obrigada. Essa é a primeira vez que eu vejo uma palestra de Noise Protocol nas comunidades. É a primeira vez que eu falo isso também aqui. Então, se ficou alguma dúvida, se eu não expliquei direitinho, porque muito provavelmente aconteceu, falem comigo, manda mensagem lá no LinkedIn, etc. e tal, que eu tento explicar. E é isso. Obrigada.